Olá, tudo bem? No programa Espaço Saúde desta semana, nós vamos falar sobre a diabetes, uma doença que ataca mais de 8 milhões de pessoas no Brasil, sendo que a metade não sabe que tem e existem aquelas também que ignoram este problema. Para nós falarmos desse assunto, esclarecermos também algumas dúvidas, nós convidamos a médica nutricionista, doutora Roseni Cavalli, que vai responder algumas perguntas para nós. Olá, doutora, tudo bem? Doutora, quais são os tipos de diabetes mais comuns hoje? Oi, tudo bem? Bom, em relação ao diabetes, nós temos duas formas mais comuns, que são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, antigamente, ele era mais conhecido, né, como o diabetes infanto-juvenil dependente, porque era mais comum em crianças e adolescentes. Só que hoje em dia esse conceito ele já caiu um pouco, né? Porque ele pode ocorrer em qualquer pessoa de qualquer idade, mas mesmo assim ele é mais comum em pessoas com menos de 35 anos. Ele é uma doença autoimune, onde o próprio organismo ele destrui as células produtoras de insulina do corpo. E o tipo 2, ele já é de 8 a 10 vezes mais comum do que o diabetes tipo 1. Ele ocorre em pessoas geralmente com mais de 40 anos e ele tem uma grande relação entre o sedentarismo e a obesidade. Então, as pessoas que têm maior chance de desenvolver o diabetes tipo 2 são aquelas pessoas que não praticam atividade física e que estão com sobrepeso. Doutora, a diabetes, ela pode passar de pais para filhos? Bom, o diabetes tipo 2, ele sabe-se que ele tem um fator hereditário maior do que no tipo 1. Então, se uma pessoa que, por exemplo, chega a desenvolver o diabetes, se o pai dele teve, ou se a mãe teve, os avós teve, ele pode vir a desenvolver o diabetes. Já no tipo 1, ele não chega muito a ser hereditário. Por exemplo, assim, uma pessoa que nasce com determinados genes, com esses genes, ele pode ter probabilidade de desenvolver o diabetes. Mas outras pessoas que nascem com os mesmos tipos de genes, ele pode vir a não desenvolver o diabetes. Pode ser também um problema externo, assim, ou seja, emocional da pessoa desenvolver o diabetes tipo 1. Agora, o tipo 2, ele já é mais hereditário mesmo. E também está ligado muito ao sedentarismo e sobrepeso. Doutora, e qual é a importância de um médico nutricionista na vida das pessoas que têm diabetes? Bom, a terapia nutricional para o indivíduo que tem diabetes, ele é diferenciado de indivíduo para indivíduo, pois cada pessoa ela tem necessidades energéticas individuais. Um estilo de vida saudável associado a um plano alimentar saudável, ele é indispensável para o tratamento do diabetes. Então, um plano saudável, uma alimentação saudável, ela deve conter alimentos integrais, por exemplo, assim, pão integral, arroz integral, pois eles são ricos em fibras, e a fibra a gente sabe que ela é muito importante, principalmente para o diabético, porque ele ajuda a manter os níveis glicêmicos, além de ajudar a manter os níveis de colesterol e triglicerídeos normais. Os carboidratos eles oferecem mais da metade do valor energético da alimentação de uma pessoa. Por isso que a gente tem que estar sempre cuidando da prioridade, né, para os alimentos que são ricos em fibras, porque eles também têm os carboidratos. Dá preferência para as hortaliças verde escuro, como o aspargo, a couve, o espinafre, aqueles amarelo laranjados, que são a cenoura, a abóbora, porque eles são ricos em vitamina A e flavonoides, que são substâncias antirradicais livres. Assim também como aquelas de coloração vermelha, né, que são ricos em licopeno, que é o tomate, a melancia, a goiaba vermelha, que são muito importantes.
As frutas, elas também são muito importantes na alimentação do diabético. Muita gente acha, né, que porque é fruta, posso comer à vontade, mas não é bem assim. As frutas, elas devem ser consumidas moderadamente. Por exemplo, assim, se num dia eu posso comer 3 frutas, não significa que eu vou comer 3 bananas. Eu como uma pera, que é verde, eu como uma maçã, que é vermelha, e posso comer uma fatia média de melão, que é amarelo. Então, tem uma harmonia entre as frutas, porque as frutas, elas são ricas em frutose, que é um carboidrato que chega rapidamente na corrente sanguínea. Então, por isso que a gente tem que cuidar com as frutas. Bom, quando nós vamos falar de leite, queijo e derivados, a gente tem que dar sempre preferência aos light, os diet e os desnatados. Quando vamos comer, por exemplo, uma carne, a gente tem que estar sempre cuidando se a carne tem gordura. Se tiver gordura, a gente tira a gordura. O frango, vamos comer um frango? Então, que seja um frango sem pele. Dá preferência, pelo menos 3 vezes na semana, ao peixe. Se está difícil o peixe 3 vezes na semana, então pelo menos uma vez na semana a gente tem que consumir o peixe, que é rico em ômega 3. Se não dá para comprar o peixe, então vamos comprar uma sardinha, que tem a mesma quantidade de ômega 3. As leguminosas incluem o feijão, o grão de bico e a soja. Eles são as principais fontes de proteínas vegetais. E ela é muito importante na alimentação do diabético, pelo menos na hora do almoço e na hora do jantar. E ter uma quantidade maior do que o arroz. Por exemplo, assim, vou comer 2 colheres de arroz, então eu vou pôr 3 colheres de feijão. Porque a leguminosa, ela ajuda a ter níveis menos acentuados da glicemia. O açúcar, o mel e os doces, eles podem ser incluídos na dieta do diabético, desde que esteja calculado no plano alimentar que o nutricionista prescreveu. Porque hoje em dia o diabético pode comer doce, mas desde que seja na quantidade certa prescrita pelo nutricionista. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. A gente espera ter colaborado um pouquinho mais também para esclarecer as dúvidas das pessoas que têm diabetes. Se você ainda tem dúvida, você pode procurar a doutora Roseni aqui no seu consultório, que ela estará disposta a atender vocês. Não é mesmo, doutora? Claro, se as pessoas quiserem me procurar aqui no consultório, eu estou aqui de segunda a sexta, né, atendendo, e eu também sou nutricionista voluntária da Associação dos Diabéticos daqui de Dourados, que as pessoas também podem me encontrar lá 2 vezes na semana, que é terça e quinta. Obrigada, doutora, pela sua participação em nosso programa e obrigada a você de casa pela sua audiência. Um abraço e até o próximo programa.